Quem vive no meio de professores, ou é professor, ou convive, tem algum professor na família, já ouviu a expressão educação vem de casa. E essa fala, ela já foi tão divulgada, tão falada, que às vezes a gente encara isso como alguma coisa natural e como realmente se isso fosse verdade, né? Quando alguém diz assim, a educação vem de casa, às vezes eu nem questiono mais, porque eu acho que já é um fato aí meio que consumado, mas na verdade a pessoa está querendo dizer assim, existe uma sociedade que ela é bem organizada e cada um tem a sua função. E nessa sociedade bem organizada, a família, os pais ou os responsáveis pela criança, pelo adolescente, faz o papel de educar, ou seja, dar boas maneiras, enfim, educar como um todo, e e a escola então o professor tem o papel de instruir a criança, de passar conteúdos relacionados à matemática, português e assim por diante. Quando você defende uma ideia dessa, ou quando você acredita que isso é possível, você realmente está dizendo que a sociedade é uma sociedade organizada e que cada instituição, a instituição família, os pais, a instituição escola, tem o seu papel específico. E que as coisas funcionam assim, mas na realidade não é assim que funciona. Se você pegar, por exemplo, alguns alunos, quem é professor sabe disso, alguns alunos, ele chega na escola com uma situação bem diferente daquele que a gente imagina que tenha bons costumes, bons modos, o que o pai e a mãe educou ele em casa. A grande pergunta que se faz e aí? Você vai só transferir o conhecimento e a questão da educação, boas maneiras vai ficar a ver navio? Se você é professor, possivelmente você tem aí centenas, dezenas, talvez até milhares de casos semelhantes a esse que eu vou citar aqui para você. Porque isso acontece todos os anos, praticamente em todas as turmas que você atua como professor, vai aparecer um ou dois casos, às vezes mais, às vezes menos. Eu tive um aluno que ele sempre chegava atrasado. Eu estou falando de alunos de 9 anos, ou seja, ele sempre chegava atrasado nas aulas, às vezes falava com a coordenação, a direção, e ele acabava indo assistir as aulas, claro, depois de levar uma bela de uma bronca. Passado um tempo, vou sentar aqui um pouco, estou passeando com o meu cachorro. Oi! Bom, passado o tempo a gente foi fazer o histórico desse aluno, acho que ele já tinha umas 2 semanas de aula, e eu acabei indo visitar esse aluno. Eu trabalho em escola de periferia. E quando eu cheguei na região que ele morava, eu entrei na casa dele, ele estava construindo. Então parte da casa, não era uma casa muito grande, era 3 cômodos, e parte da casa ainda estava naquele chão contrapiso, que a gente chama, né? Aquele que fica as pedrinhas para cima. Eu olhei aquilo lá, tá, tudo bem. Tenho vários alunos que vivem nessa situação, ou talvez situação até mais complicada. Mas quando eu estava indo embora, eu percebi uma movimentação diferente, né? Tinha umas pessoas diferentes no local. E depois, colhendo informação, fiquei sabendo que tinha uma boca, né? Não sei se você sabe o que é boca, mas é onde o pessoal distribui entorpecente e droga ali. Passado algum tempo, eu fui verificar então o que acontecia. A mãe era solteira, ou seja, a mãe, enfim, ela cuidava dos 4 filhos, então era ele, mais 3 irmãs, ele era o mais velho, de 9 anos, e tinha mais 3 irmãs. E aí a mãe saía cedo para ir trabalhar, ganhar o pão de cada dia, trabalhava de diarista, ele pegava 2 das irmãs, levava na casa de uma mulher que cuidava lá, vizinha, e pegava a irmãzinha maior e ia... Bom, deixa eu terminar o vídeo aqui para você que não deu tempo de terminar na rua. Bom, a história do menino então é exatamente isso. Ele deixava 2 irmãs que ele tinha na casa da vizinha, e a outra irmã levava então
para outra escola e depois ele chegava na escola, por isso que ele chegava atrasado. Então, além de chegar atrasado, além de ele não ter a figura de um paterno, de um pai em casa, muitas crianças não têm, e tem a situação de que ele era responsável de organizar. Então a mãe saía e ele com 9 anos era responsável de levar as irmãs, enfim. E às vezes ele chegava na sala de aula e você percebia que é como, sabe quando você chega assim de uma situação difícil, então ele chegava. E aí, claro que na época a escola que eu trabalhava tinha uma direção bastante sensível a essa situação, então deixava ele entrar, enfim. E, além disso, eu sei que com certeza se você é professor, você tem N casos iguais a esse, ou parecido, ou casos diferentes, onde que a realidade que a gente espera dos alunos é a realidade, aquela ideia que a gente tem aos alunos, que muitos professores têm, muitas pessoas têm, de que o aluno chega para você e você tem que ensinar matemática e português, e que a outros setores da vida, outras partes da vida, vamos dizer assim, é a família que deve ensinar. Na verdade, isso não acontece. Nós temos aí várias situações, existem casos reais, com certeza, como eu disse, você conhece, em que a família ela não tem condições de oferecer uma educação para a criança. E aí, a grande pergunta que se faz é, se você encontrar um aluno assim em sala de aula, qual vai ser o seu papel? Vai ser apenas ensinar matemática e português? A ideia de que a escola, a educação vem de casa, parece que é uma ideia que já tem que ser, eu não digo superada, mas é uma ideia que precisa ser conversada. Nem em todas as escolas, nem em todos os ambientes, a educação vem de casa. Mesmo porque a criança, o adolescente, está em processo formativo, então não dá para você separar assim, dizer, ó, agora você já está educado, agora você vai aprender, vai ser instruído, né? Vai ser ensinado as disciplinas. E mesmo porque esse é um processo que vai aos poucos sendo construído. Além de ser um processo que deve ser construído, outra coisa interessante é que não tem como se separar. Ó, isso aqui é o conhecimento que se aprende na escola. Esse aqui é o conhecimento que você aprende dentro da família e escola. Não tem como separar isso. O ser humano, o nosso conhecimento, a nossa formação, ela não é separada desse jeito, né? Na nossa cabeça, o conhecimento, ele vai construir. Paulo Freire fala muito bem sobre isso, de que o conhecimento não são em gavetas, ele vai construir, não é uma mistura que acontece na nossa cabeça. Bom, mas isso é a minha opinião. Deixa aí nos comentários se você acredita que tem que ser diferente, que a escola tem que se preocupar tão somente com a educação no sentido do intelecto e a questão das boas maneiras, a questão da educação em si, os bons costumes, aprendido então na família, tá bom? Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre isso. Eu não sou dono da verdade, apenas fiz um vídeo aí para compartilhar com vocês. Um forte abraço, se inscreva no canal, até a próxima, fui, tchau!